O pasto Sem que dúvida. fica 65% ou mais, 65% do pasto que fica a 800 metros, acaba tendo apenas 12% da lotação, ou seja, só 12% dos animais vão nessa área pastejar. Você pode, por favor, passar o próximo trabalho? Esse trabalho também foi feito pelo mesmo pesquisador, o Wilms, lá no Canadá, em Alberta, no Canadá. E esse foi um trabalho que eu usei muito aqui, que mensurou, primeiro o par, ali onde vocês verem no quadro do gráfico, caus é a vaca e o bezerro, é o par vaca parida, né? Vaca com bezerro, bebendo no dugout, que é um açude, teve 0 de desempenho, e os bebendo no trough, que é o bebedouro artificial, tiveram meio pound. Para bezerros desmamados, calves, no centro, essa diferença foi de 1,8 libra para 2,3. Então, o diferencial foi igual, de meia libra. Meia libra, a libra em mensuração de peso, equivale a 445 gramas aproximadamente. Então, a gente está falando aqui em 225 gramas por dia nas 3 categorias, vaca parida, bezerro desmamado e garrote, que é a terceira coluna, steers, tiveram meia libra, então 225 gramas de ganho, num período de 3 anos de avaliação. As 3 categorias sendo trocadas regularmente. Então, 225 gramas de ganho, Geraldo, isso É muito dinheiro. representa um absurdo de dinheiro, tanto para a fazenda que tenha 1.000 cabeças, como para aquela que tenha 10.000 cabeças, ou o pequeno sitiante, que tem só 40 cabeças. Também representa esse ganho todo, né? E daqui a pouquinho, Fernandão, a gente vai falar um pouquinho das finanças aí, para a gente finalizar. Falar um pouquinho das finanças. Vamos em frente. Vamos para o próximo. Então. Acho que esse é um outro trabalho brasileiro, né? Isso. Eu tive bastante questionamento por esse trabalho anterior ter sido feito no Canadá. E aí as pessoas aqui no Brasil, a gente apresentava isso em palestras, em reuniões, nesses eventos de pecuária, no stand, o pessoal questionou muito, falou, mas isso é clima temperado, é no Canadá, é gado europeu, taurino, e eu quero ver a realidade do Brasil. Então, eu achei esse trabalho, que foi apresentado na SBZ, lá em João Pessoa, em 2006, foi um trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul, em 2005, e fez a mesma avaliação. Ele avaliou animais bebendo água no açude e bebendo água no bebedouro artificial. Mas no bebedouro estava a mesma água do açude, bombeada para esse bebedouro, sem nenhum tratamento especial. Não houve uma filtragem, não houve adição de nenhum produto químico, nenhum controle. Era a mesma água em 2 lugares diferentes. Mas com uma diferença bastante grande, Geraldo. O açude, o animal tem acesso, ele entra dentro do açude, ele entra dentro da aguada dele. Então, a gente tem aquele ditado antigo do boi lerdo bebe água suja, por isso, porque os primeiros animais, os dominantes, eles vão entrando, bebendo na superfície, na flor da água que a gente fala, mas eles vão revolvendo o fundo, eles vão levantando aquela lama com lodo, com matéria orgânica, e os animais estercam, urinam dentro da água, todo o esterco urina, mas não só isso, também carcaça de animais silvestres ao entorno do açude são carreados para dentro com a enxurrada, com a chuva. Então, essa diferença ficou comprovada no total do experimento dos 3 meses em 110 gramas, se vocês olharem aqui. E é um resultado nosso já, nacional, aqui do Brasil, de 2005, essa avaliação apresentada em 2006. Então, esse é o menor resultado que a gente observou, mas a gente já tem relatos de até 570 gramas de desempenho a mais, que é fácil a gente avaliar, pensar, ter em mente aquela água suja, barrenta, para o animal beber e um bebedouro. Então, é raro a gente encontrar hoje a pessoa que ainda não vê essa diferença que vai traduzir em melhor desempenho dos bovinos. E aqui, Fernando, a gente tem um trabalho, na verdade, uma publicação, né, da DBO,
que foi feito no confinamento. Conta para nós aí. Esse trabalho ele é bastante interessante, Geraldo, porque essa é uma observação de um grande confinamento do Brasil. Como ele está publicado na revista DBO, que muitos que estão nos assistindo já conhecem, assinam, acompanham, então ela foi publicada no mês de agosto de 2018. Esse que está na foto circular aí é o Anderson Panzera, é um zootecnista. Ele fez a avaliação num confinamento de 30 mil cabeças. Eles avaliaram o desempenho, o manejo usual do confinamento, que era, como a maioria dos confinamentos no Brasil, da frequência de lavar bebedouros a cada 3 dias. Ou seja, se lava hoje, falha amanhã e depois de amanhã e torna a lavar no 4º dia. Então, essa frequência de 3 dias era usual na fazenda. E eles tinham um hidrômetro nos bebedouros, um bebedouro para cada 2 baias de 150 animais. Eles avaliaram esse consumo de água, que para aquela categoria de bois, para aquele tipo de animais, naquela classificação de peso, de sexo, eles estavam consumindo 28 litros por dia. Quando se adotou a lavagem do bebedouro, a limpeza diária, todos os dias, e esses números aqui mostram, esse consumo de água subiu para 42 litros, ou seja, de 28 para 42, aumentou 14 litros. 50% de aumento de consumo voluntário, espontâneo, simplesmente pela água estar limpa, lavado o bebedouro todo dia. Ou seja, o bebedouro que lava a cada 3 dias, ele não é sujo, ele não é ruim, só mostrando que é muito melhor lavar todos os dias. Lógico que isso dá um trabalho, isso tem um impacto econômico, funcionário, manejo, quantas pessoas para lavar o volume de bebedouros, né? Só que impactou também no consumo de matéria seca, que era o que eles esperavam. Ou seja, o que você quer num confinamento de animais de engorda? Que eles comam mais, o máximo possível, para ter o máximo desempenho. E esse consumo de matéria seca se elevou de 11,7 quilos para 13 quilos por dia, espontaneamente, ou seja, 1,3 quilos de matéria seca de consumo a mais, que resultaram em 280 gramas por dia por animal. A gente está falando aqui que por baia de 150 animais, em 42 quilos por dia. Vou falar dessa matemática aqui agorinha. Só antes de chegar na matemática, então, assim, vou fazer um bate-pronto aqui para a gente ganhar um tempinho. Então, localização, bebedouro acessível, seja em sala de espera, saída de ordenha, pasto, corredor, onde for, ele tem que estar acessível. Cuidado com a vazão, como eu falei, se bebedouros menores, eles têm que ter vazão maior para que a acessibilidade seja boa e nunca seja limitado a chegada do animal, né? Como o Fernando, a gente vem falando aí dos animais dominantes, como é importante isso. Cuidado com competição. Então, a gente às vezes coloca a água, vazão, tamanho e número de animais, é uma equação ali que a gente precisa resolver. Então, assim, se eu tenho um número grande de animais em relação ao tamanho, eu tenho que ter uma vazão extra. Se eu tenho pequenos tamanhos e a vazão não é tão boa, eu preciso colocar mais bebedouros na mesma área. Não dá para achar que vai dar certo com a mesma quantidade, né? Além de acessibilidade e cuidado, limpeza, gente. Limpeza é fundamental. Não adianta ter muita água se a água não presta. Então, assim, limpeza é o principal. E tudo é uma questão de matemática, né? Então, assim, como é que a gente assegura a limpeza de bebedouro? A primeira coisa para assegurar a limpeza de bebedouro é cuidar do dono. Por que do dono? Porque o dono é o cara do dinheiro. Então, assim, tudo é uma questão de matemática, né? O Fernandão estava falando aí, no estudo 1 lá que ele nos apresentou, a gente teve 225 gramas de ganho adicional em 365 dias. Isso aí, galera, dá mais ou menos, na preço de hoje, arroba 6,50 o quilo, dá mais ou menos R$ 533 por animal por ano. Se for 100 animais, são 53 mil por ano. Eu tenho certeza que paga o investimento da limpeza dos bebedouros. Certeza absoluta, paga até a implantação de novos bebedouros. O outro estudo que ele mostrou, que foi um ganho menor, que foi feito aqui no Rio Grande do Sul, foram 110 gramas por dia de ganho adicional
entre bebedor e açude. Gente, a cada 100 animais são 26 mil, também considerando 365 dias. E o outro estudo que é mais impactante, que é um confinamento, onde os animais ganharam 280 gramas de ganho adicional, a única alteração que houve dentro desse confinamento foi a frequência de limpeza dos bebedouros, que eram feitos uma vez por semana e passaram a ser feitos 3 vezes por semana. O bom de fazer o webinar em casa é que a filha vem dar um beijinho, assim, entendeu? Então, o confinamento, a única diferença do confinamento foram a limpeza dos bebedouros. Se a gente fizer uma conta aí de 280 gramas em 90 dias, são 25 quilos, nós estamos falando de R$160 por boi a mais. Em baias de 150 bois, são 24 mil. Aí a fazenda tem 200 baias. Meu amigo, são 5 milhões de reais só por causa da limpeza do bebedouro. Então, realmente, como é que a gente faz para limpar o bebedouro? Começa pelo dono. Depois que a gente conseguiu convencer o dono, é hora da gente preparar a tarefa, né? Que é ter o operador com material de limpeza acessível, ter as limpezas de bebedouro agendada, criar um POP de limpeza. Cara, como é que você limpa? Qual é a vassoura? Qual é a bucha? Qual é o sabão? Como é que é feita essa limpeza? Como é que deve estar antes, deve estar após a limpeza? Então, a gente tem que facilitar a vida do operador. Então, pessoal, eu acho que, caminhando aqui para o nosso final, muitos fatores individuais e ambientais influenciam em gestão de água. A produção, seja de carne ou de leite, ela está correlacionada totalmente em gestão de água. Formulação de dieta, manejo da fazenda, eles têm que contemplar a oferta adequada de água. Senão o nutricionista, o zootecnista, o veterinário não vai atingir os resultados. Simplesmente porque a água é o nutriente mais importante, é o título da nossa palestra. Mantenha bebedouros limpos e acessíveis e monitore frequentemente a qualidade da água. Vou me despedir, depois passo a palavra para o Fernando se despedir. A gente vai abrir para perguntas aqui rapidamente. Podem mandar no chat.